Seja bem-vindo ao Nosso Agro, um programa do Sistema CNA Senar. Veja os destaques que preparamos para você. Primeira emissão de certificado de recebíveis do agronegócio com selo verde é feita no Brasil. Uma boa opção para produtores e investidores. Vai incentivar esse mercado e colocar o Brasil no lugar que ele merece, que é o protagonismo da produção agrícola sustentável no mundo. Mudanças nos critérios de importação do etanol garantem estabilidade no setor. Quando a gente olha na questão de preservação do desemprego, desenvolvimento regional, agregação de valor e renda no Brasil e o momento da economia mundial que todos os países do mundo estão se protegendo, a gente tem que preservar o etanol brasileiro. Você vai ver também, projeto Campo Futuro da CNA levanta os custos de produção das atividades agropecuárias nas principais regiões do país. As reuniões são realizadas de forma virtual. Falando sobre grãos, então mostra o que o produtor está produzindo na nossa região, como participa cooperativas cerealistas, tem uma noção bem grande da quantia colhida. Tudo isso agora no Nosso Agro. A Lei do Agro, aprovada neste ano, modernizou pontos importantes do crédito rural e trouxe um ambiente mais favorável a novas fontes de financiamento. Bom para os produtores e para os investidores. Um exemplo é a possibilidade de emitir o CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, com cláusula de variação cambial. Essa mudança tem potencial de incentivar o mercado de Green Bonds, que no Brasil são chamados de títulos verdes, que captam recursos para projetos de produção sustentável. E a primeira emissão mundial desse título para o agro foi aqui no Brasil. Quando uma empresa busca recursos para financiar sua atividade, seja para ampliar a produção ou modernizar os equipamentos, ela normalmente recorre a uma instituição financeira. Mas as opções de crédito vão muito além dos tradicionais bancos. A emissão de títulos no mercado de capitais também é possível para produtores rurais. E com a aprovação da Lei do Agro, essas fontes de financiamento se tornaram mais atrativas. Uma das opções são os CRAs, que agora também podem ser emitidos no exterior e devem estimular o mercado de Green Bonds, ou títulos verdes, que recentemente tiveram definidos os critérios para o agro. O primeiro título verde certificado pela Climate Bonds Initiative, uma organização internacional que promove esse mercado, foi para a empresa Rizoma Agro, que vai realizar ações de produção sustentável. A gente sabe e escuta que os investidores cada vez mais procuram não só investimentos em projetos rentáveis, que deem um bom retorno, mas que também gerem um impacto positivo para o meio ambiente e para a sociedade. E o mercado de títulos verdes está aí para fomentar isso e fomentar projetos, tanto de novas empresas como das grandes empresas que vão estar incentivadas a irem por esse caminho. 25 milhões de reais vão ser destinados para custeio e investimento em 1.200 hectares de lavoura, pecuária e agrofloresta. O valor foi captado por um certificado de recebíveis do agronegócio, o chamado CRA. A operação foi estruturada pela securitizadora Ecoagro. Uma vez que você tem um certificado verde, você tem um carimbo de melhores práticas de agricultura, de uma governança adequada, de uma responsabilidade ambiental, social e de governança e da maior transparência onde aqueles recursos estão sendo utilizados. Com transparência nos processos, o investidor sabe exatamente onde os recursos estão sendo aplicados. Todos os anos, até a utilização total do valor investido, são emitidos relatórios para checar se a empresa ou produtor está cumprindo o projeto. Desta forma, os produtores médios e pequenos, eles vão conseguir ter um acesso a um recurso diferenciado, a taxas diferenciadas e vai atrair cada vez mais investidores para aquela sua atividade. A certificação é feita pela Climate Bonds Initiative, uma organização britânica que verifica e comprova os padrões sustentáveis para a emissão dos títulos. Os critérios foram construídos em conjunto com um grupo de especialistas em todo o mundo, entre eles representantes da Embrapa e outras entidades do setor, e podem ser aplicados a projetos em qualquer país. Essa primeira emissão voltada para a agricultura representa o potencial do agro brasileiro com títulos verdes, estimado em 700 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Quando a gente fala desse acesso do produtor rural,
é numa estrutura de CRA, e o Brasil já tem diversos instrumentos de mercado de capitais que podem beneficiar o produtor. Então, o CRA ele pode ser rotulado como verde, e mais recentemente a gente viu essa semana a emissão do CRA verde da Rizoma Agro, que demonstra que isso está se tornando uma realidade aqui para o Brasil. Então, definitivamente, um marco para o setor. As medidas para estimular novas fontes de financiamento para o agro, promovendo práticas sustentáveis, ganharam força em 2019, depois da assinatura de um memorando de entendimento entre o Ministério da Agricultura e a certificadora Climate Bonds. Existem iniciativas já realizadas porque nós temos que criar o ambiente. Então, faltava uma taxonomia para a nossa agropecuária, a CBI fez. Faltava uma narrativa consistente para exibir para os potenciais investidores. Fizemos com a CBI o plano de investimento. Precisávamos também de ter iniciativas de atrair a atenção dos investidores. Estamos fazendo os webinários. Então essas foram as principais entregas até aqui, que acabou culminando com a emissão do primeiro título verde da nossa agropecuária. A CNA acompanha o tema de perto, apoiou a assinatura do memorando entre o Ministério da Agricultura e a certificadora internacional, além do lançamento do plano de investimento para a agricultura sustentável no Brasil em junho. A intenção da entidade é mostrar que o mercado de capitais pode ser uma alternativa para os produtores. Traz diversos aprimoramentos em relação à CPR, que é o início de uma operação. Então, quando o produtor emite uma cédula de produto rural em favor de uma cooperativa agropecuária ou de uma revenda de insumos, ou mesmo em favor de uma própria securitizadora, quando o objetivo final é um CRA, as alterações que vieram nessa lei trazem muito mais segurança tanto para o produtor quanto para os possíveis investidores. O consumo brasileiro de biocombustível sofreu uma retração de quase 30% durante a pandemia do novo coronavírus. E para complicar ainda mais esse cenário, até o mês de agosto, era permitida a entrada de 750 milhões de litros de etanol de outros países com tarifa zero por ano. Agora, o setor espera que o governo mantenha a alíquota de 20% para a importação de etanol. Medida que vai garantir a competitividade do setor e a geração de emprego e renda. Um dos reflexos provocados pela pandemia de Covid-19 foi a redução da demanda pelos biocombustíveis. Com menos carros circulando, houve uma queda de quase 30% no consumo de etanol hidratado no Brasil. Além dessa redução, de 2017 a 2019, o governo permitiu a compra de 600 milhões de litros de etanol e de 2019 a 2020 o número foi 750 milhões de litros de etanol por ano de outros países com tarifa zero, medida que prejudicava o setor sucroenergético. A competitividade do mercado interno brasileiro de etanol ficou bastante prejudicada nos últimos 3 anos, quando os Estados Unidos têm mandado com isenção de tarifa cerca de 600 milhões de litros e depois 750 milhões de litros. São volumes expressivos que fazem com que o produtor nacional não tenha acesso ao seu próprio mercado. Essa cota de importação e a tarifa zero acabaram no final de agosto. A maior parte do etanol importado pelo Brasil vem dos Estados Unidos, que defendem a manutenção da medida. Para as negociações internacionais, o setor produtivo do Brasil esperava que o governo norte-americano, em contrapartida, liberasse uma cota maior para a entrada do açúcar brasileiro. Mas isso não aconteceu. A gente fala muito que a cota para os Estados Unidos, mas na verdade não é uma cota para os Estados Unidos, é uma cota geral de importação. Mas como cerca de 90% do etanol que a gente importa vem dos Estados Unidos, acaba que a negociação fica um pouco bilateral. Atualmente, a cota de importação do açúcar brasileiro para os Estados Unidos com tarifa zero é de 152.700 toneladas, que equivale a menos de 1% das nossas exportações. Acima dessa cota, o governo norte-americano aplica a tarifa de $337,92 por tonelada. Então, hoje o que se tem isso, o setor está pedindo para que não abra exceções à tarifa externa comum e que se retorne a 20%, que foi o que aconteceu. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil é contra a renovação da cota de isenção do etanol por acreditar que o setor precisa se reestruturar após o forte impacto causado no início da pandemia. Produtores rurais e representantes das usinas pedem que o governo brasileiro aplique a tarifa de 20% para qualquer entrada de etanol que venha de fora do Mercosul.
medida que favorece as negociações internacionais. Para os Estados Unidos, cedendo um pouco no mercado de açúcar, e para o Brasil, tentando também fazer uma correlação entre açúcar e etanol. Esse é o caminho moderno que faz com que os empregos sejam preservados e haja sempre um fluxo contínuo de negócio entre as partes. Fomentar o setor sucroenergético brasileiro, que gera mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos, é também incentivar a redução na emissão de gases de efeito estufa e da pegada de carbono no setor de transportes, por meio da Política Nacional de Biocombustíveis, Renova Bio. Quando a gente olha em termos de ambientais, de sustentabilidade, a recuperação e a capturação de carbono da atmosfera, o etanol de milho dos Estados Unidos ele é extremamente inferior ao etanol produzido pela cana-de-açúcar. Isso não é um dado nosso, é um dado do próprio governo americano, da Agência Ambiental dos Estados Unidos, mostrando a qualidade da cana-de-açúcar, do etanol produzido pela cana-de-açúcar. Então, quando a gente olha na questão de preservação do desemprego, desenvolvimento regional, agregação de valor e renda no Brasil e o momento da economia mundial que todos os países do mundo estão se protegendo, a gente tem que preservar o etanol brasileiro. E nessa sexta-feira, a Câmara de Comércio Exterior do Brasil aprovou uma nova cota de 187 milhões e 500 mil litros para importação de etanol dos Estados Unidos, sem a cobrança de tarifa. Segundo nota oficial do Ministério das Relações Exteriores, a medida foi adotada para que se possa realizar discussões orientadas para obter resultados que levem ao aumento do acesso ao mercado de etanol e açúcar entre os dois países. Depois do intervalo, você vai ver que o levantamento dos custos da produção da agropecuária não foi interrompido pela pandemia. É o projeto Campo Futuro de forma virtual. É daqui a pouco, já voltamos. O projeto Campo Futuro da CNA, em parceria com o Senar, conta com o auxílio de produtores rurais para levantar os custos de produção em vários municípios do país. As informações ajudam na elaboração de políticas públicas para o setor. E esse trabalho não foi interrompido nem mesmo durante a pandemia. De forma virtual, o projeto Campo Futuro deve realizar mais de 90 painéis este ano. O setor agropecuário conta com uma série de fatores que influenciam diretamente a produção. Além do trabalho no campo, o agrobrasileiro também precisa de análises e monitoramentos que ajudam na elaboração de políticas públicas. O projeto Campo Futuro trabalha há 13 anos com o levantamento de dados de custo de produção de diferentes atividades. A iniciativa do sistema CNA-Senar, em parceria com universidades, centros de pesquisa, federações e sindicatos, auxilia o produtor rural a conhecer a sua realidade produtiva e planejar a atividade, seja ela agrícola ou pecuária. Clareia os dados para o produtor. Então, foi composto esse relatório por pessoas idôneas, né? Cooperativas, cerealistas, produtores, agrônomos, assistência técnica. E a gente bota todos os números, né, para ver o nosso custo. Não é? Então, verdades vêm à tona. O projeto Campo Futuro manteve as atividades mesmo durante a pandemia, com as reuniões acontecendo de forma virtual. Em Cristalina, no estado de Goiás, o painel realizado em julho mostrou aos produtores rurais que a soja e o milho tiveram um pequeno aumento no custo de produção em relação à safra anterior, mas com uma boa produtividade e um cenário de preços de comercialização mais favorável, o resultado foi positivo. Com as informações, os produtores podem se organizar para safras futuras e gerenciar melhor os recursos na propriedade. O produtor ele tem assim uma maior viabilidade de controle também para safras futuras. O plantio dele, os tratamentos de solo que ele tem que fazer, a viabilidade dos seus projetos. Então, através do custo da produção dele, que ele pode vislumbrar isso. O projeto Campo Futuro também conta com a participação das federações e dos sindicatos rurais, que mobilizam os produtores e organizam os painéis para coletar as informações trazidas por agricultores e pecuaristas nas principais atividades do agro brasileiro.
o empresário ele tem que conhecer, o empresário rural, no nosso caso, ele tem que conhecer o custo de produção, para ele saber, para tomar as decisões estratégicas ao longo do tempo. Com a pandemia do novo coronavírus, o trabalho de análise e monitoramento do projeto Campo Futuro, realizado por um dos parceiros da iniciativa, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, teve de se readequar para manter a continuidade dos levantamentos dos dados referentes à safra 2019-2020 de forma remota. Assim como o setor produtivo do agronegócio, o CEPEA não parou. Mesmo de forma remota e manter o distanciamento social, o compromisso de divulgar diariamente os indicadores agropecuários e preços regionais para o setor produtivo e financeiro foi mantido como parte do nosso compromisso com a sociedade. Esse projeto já acontece desde o ano de 2007. Eu pude participar, pessoalmente desse início dos levantamentos, e eu acho que manter e criar essa série histórica de todo esse período acaba fazendo com que tanto a CNA quanto os nossos centros de pesquisa tenhamos uma quantidade de informação e uma sequência de informação bastante importante. O Campo Futuro também realizou painéis de forma semipresencial, como o ocorrido em Carazinho, no Rio Grande do Sul, além daqueles em formato totalmente remoto, seguindo recomendações do Senar e dos Ministérios da Saúde e da Agricultura para evitar o contágio de Covid-19. A gente reformulou isso, começamos até um pouco mais tarde esse ano a execução do projeto, justamente para ter todas essas questões sanitárias muito bem alinhadas, e estamos contando aí com o apoio das federações, dos sindicatos e também, em especial, dos produtores para a execução do projeto no formato que a gente considerou que seria mais viável para o modelo 2020. Reforma tributária, rastreabilidade de frutas e hortaliças e mudanças no regulamento de inspeção industrial e sanitária, o RISPOA. São os destaques do resumo da semana com o Francisco Jordão. Tudo bem, Francisco? Olá, André. Olá, você de casa. Em uma videoconferência, o presidente da CNA, João Martins, se reuniu com os presidentes e representantes das federações estaduais do Nordeste e de Minas Gerais para debater as próximas etapas do projeto Forrageiras para o Semiárido. A iniciativa é uma parceria da CNA com a Embrapa. E na primeira fase, os pesquisadores avaliaram o potencial produtivo e adaptação de plantas forrageiras no semiárido para a alimentação do rebanho. E a CNA apresentou mais uma vez os impactos da reforma tributária para o setor. Nas redes sociais, a Confederação promoveu uma live para mostrar como outros países tratam da tributação de alimentos e de insumos. E a CNA participou de um evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, que tratou das repercussões da reforma nas cadeias agroindustriais. Vejam demais, o sistema CNA-Senar atuou para os produtores rurais. O projeto Campo Futuro levantou os custos de produção agropecuária na Bahia, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Piauí. Em um comunicado técnico, a CNA analisou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA de agosto, divulgado pelo IBGE. A CNA participou de um painel sobre inovação no Brasil, dentro de um evento promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Em uma reunião virtual, o sistema CNA, Senar e o Facebook discutiram uma parceria em projetos de inovação para os produtores rurais. Com representantes da Anvisa e do Ministério da Agricultura, a CNA debateu os desafios da rastreabilidade na horticultura. E a Confederação esteve presente no seminário Acordo de Comércio Coreia-Mercosul, promovido pelo Consulado-Geral da República da Coreia. Em um debate online, a CNA reuniu especialistas do setor e do governo para debater os impactos para o produtor rural com a alteração do regulamento da inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal. E as cartilhas do Senar, que ajudam milhares de pessoas a aperfeiçoar a carreira, completaram um ano com um recorde de downloads. Os títulos estão disponíveis na estante virtual do Senar. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Em Goiás, uma propriedade otimizou a área de criação de gado com a ajuda da assistência técnica e gerencial do Senar. O pasto rotacionado, que garante alimento para os animais durante todo o ano, foi a técnica utilizada. Na parte de gestão, o controle de receitas e despesas fez toda a diferença na renda da família. A reportagem foi feita antes da pandemia do novo coronavírus. Por isso, a nossa equipe e os produtores
estão sem máscara. Das contas apertadas para uma produção recorde. Passado e presente no sítio Terra Nova, em Trindade, município próximo a Goiânia, mostram a diferença que a assistência técnica e gerencial do Senar fez na vida do produtor Juliano Monteiro. O primeiro passo da transformação foi adotar o caderno do produtor para registrar o que é feito na atividade. Ao calcular receitas e despesas, ele viu que mudanças no manejo dos animais se faziam necessárias. Logo de início, a propriedade de pecuária de corte conseguiu reduzir custos com medidas simples. Dessa área de 14 hectares, nós tiramos 7 hectares para o rotacionado, para dividir em piquetes, que tem quase 1 hectare cada piquete. E aí, no total, são 8 piquetes. Daí fizemos a divisão de pasto. Aí já teve a questão da economia, é porque eu não precisei plantar outro capim. Eu usei o mesmo capim que é o que eu tinha, que era o braquiara. E a questão da divisão dos pastos, elas foram feitas com cerca elétrica, que também dá uma economia muito grande, por causa que gasta menos material, por exemplo, menos poste mais fino, você gasta apenas 3 arames para a divisão dos postes, e mais o aparelhinho elétrico, que não é muito caro. Então, foi bem mais em conta para mim. São mais de 145 mil estabelecimentos agropecuários no estado, segundo o governo estadual. Na avaliação do Senar, esses produtores precisam gerenciar a propriedade como uma empresa de alimentos. Com a profissionalização, aumenta a rentabilidade. Esse produtor ele entra sem anotações, sem cálculos de custos, sem indicadores da propriedade, e ao final de 2 anos, que é o prazo que a gente presta assistência técnica para esses produtores, eles já estão mais profissionalizados. O sistema rotacionado foi a principal mudança implementada na propriedade. Esse modelo visa o aproveitamento melhor do espaço e também uma produção maior e de mais qualidade do capim. Ou seja, é possível colocar mais animais dentro do piquete e ainda assim ter o ganho de peso adequado desse gado. Antes do Senar era um sistema extensivo, ou seja, não tinha divisões de pasto e os animais ficavam na área toda, né? E aí, com a vinda do Senar, com o meu auxílio, a gente propôs esse sistema. E aí os animais ficam em torno de 3 dias, de 2 a 3 dias na área, e a gente vai rodando até o período final, até a gente chegar no nosso objetivo dessa recria. No sistema rotacionado, o técnico também chama a atenção para o momento certo de liberar a entrada dos animais no pasto. A dica é acompanhar a curvatura da folhagem e usar o auxílio de uma régua. O ponto que a gente inicia com a entrada dos animais é quando a forrageira ela começa a fazer essa curvatura na planta, mas principalmente quando ela atinge uma altura de em torno de 35 a 40 centímetros. E retiro ele quando eles chegam, o pá chega com a altura da metade. Antes, o produtor Juliano utilizava uma área de 96 hectares para criar 120 animais. Agora, são 108 animais em 7 hectares. Entre julho de 2018 e junho de 2019, a propriedade vendeu 126 cabeças de gado, média de 17,9 cabeças por hectare, 1.345 arrobas no total. E para apresentar os bons resultados da assistência técnica e gerencial na fazenda, foi realizado um dia de campo com cerca de 600 pecuaristas do programa Senar Mais Carne. Isso mostra a intensificação da pecuária e é o que nós precisamos tornar nossos produtores cada vez mais eficientes, porque nem é mais o grande engolindo o pequeno, é o eficiente engolindo o ineficiente. Nós precisamos produzir mais, melhor e em menos tempo. Cada vez mais reforça que é sim necessário um rotacionar, um pastejo, cuidar bem melhor do capim, fazer mais conta e trabalhar mais esse lado de conta mesmo. É aqui que ele vai aprender mais um pouco. E assim, tem várias pessoas que ele pode estar trocando a ideia e levar para casa algum conhecimento.
E esse conhecimento é fundamental. Por isso, o sistema CNA, Senar, federações e sindicatos rurais trabalha para ampliar a assistência técnica e gerencial. Um estado como Goiás, um país como o Brasil, que tem 85% das propriedades que são pequenas propriedades, e aqui a demonstração clara de que em 7 hectares você pode ter mais de 100 cabeças de gado alojado. E é esse trabalho que nós temos que nos desdobrar para que nós possamos estar atingindo mais propriedades rurais no interior do estado de Goiás, para que nós possamos estar abrangendo mais. Agora, é claro que para isso também são necessários recursos, um esforço de todos, do governo federal, dos governos estaduais, para que a gente possa atingir esse objetivo. E o nosso Agro termina aqui, lembrando que as ações que você viu no programa de hoje só são possíveis com a sua contribuição, produtor rural. A gente se encontra de novo na semana que vem. Até lá!